E aí, lisos e lisos, tudo bem com vocês? Hoje a gente gravar um vídeo um pouquinho diferente, porque, como vocês sabem, o nosso visto de turismo dos Estados Unidos foi reprovado, né? Foi negado. E no vídeo que a gente gravou, a gente não fala como foi o processo em si, como é o processo. A gente só fala da nossa situação, do nosso caso, né? E aí a gente tá gravando esse vídeo aqui hoje para falar um pouquinho a respeito do processo, né? Como é que tá a situação hoje em dia e do que é necessário para poder fazer esse processo do visto de turismo americano. Então, basicamente, o primeiro passo é você ter um passaporte. Você tem que emitir o seu passaporte, que custa em média R$250, 250 e poucos reais. E tem que aproveitar, né, que já tem uns boatos por aí de que esse passaporte, o governo brasileiro, parece que ele está planejando aumentar. Não sei se isso vai para frente, mas está estudando aumentar o valor, parece que é dobrar, né, o valor do passaporte. Depois disso, você com seu passaporte em mãos, você pode começar todo o procedimento do visto. A gente iniciou contratando uma assessoria, isso fica a critério de cada pessoa. Fica a critério de cada pessoa, mas a gente ressalta que isso é importante. A gente assistiu muitos vídeos sobre a questão do processo de visto, mas é importante sempre ter uma assessoria. Apesar da gente ter contratado assessoria, nosso visto não foi aprovado, mas existe uma série de fatores para a nossa situação, né? No nosso caso, ter sido reprovado, não necessariamente foi a assessoria. Então, vale muito a pena você contratar uma assessoria e estudar a assessoria que você vai contratar. A assessoria ajuda no procedimento de preenchimento do formulário. Eles ajudam você a preencher o formulário, te indicando qual é a melhor forma de você responder às perguntas do formulário, baseado na sua vida. E aí, eles também unem todas as informações úteis para que o seu visto seja aprovado. Porque esse formulário que ela está falando é justamente o formulário chamado DS-160, que é um formulário que você vai botar basicamente tudo aquilo da sua vida, inclusive algumas informações pessoais, bem pessoais mesmo. A gente diz até que são intrusivas, né? As perguntas que tem lá, as informações que vão constar lá. E aí esse formulário ele tem que ser preenchido detalhadamente em inglês. Você pode até tentar traduzir a página, né? Porque é no site dos Estados Unidos, no site americano, então é tudo em inglês. Você pode tentar traduzir a página e ir preenchendo, mas sempre com muito cuidado, porque é por isso que é bom uma assessoria. Se você botar alguma coisa errada nesse formulário, aí beleléu. E a sua entrevista é baseada no formulário. Então, o que eles vão te perguntar lá vai ser o que eles viram no formulário. Então, tem que estar bem explicado. Bem estruturado. Bem estruturado, bem respondido. Para que não tenha nenhuma divergência na hora da entrevista. E esse formulário, ele é pago. É o momento que você começa a desembolsar aí, pagando a assessoria e pagando o formulário. O formulário tem esse nome justamente porque ele custava $160. Era o formulário DS-160, custava $160. Só que aí, obviamente, ele foi reajustado e hoje ele custa $185. E na cotação atual dá mais ou menos uns mil e pouco, até R$1.100 para cada DS, né, que você abre, cada formulário que você preenche. Essa é a primeira taxa que você paga para tentar emitir. Lembrando, passaporte primeiro, depois que você emitir o seu passaporte, você consegue abrir, né, para poder você tentar fazer o visto de turismo americano, porque lá eles vão pedir o número do seu passaporte. Aí depois que você contratou a assessoria, você tirou o seu passaporte, contratou a assessoria, tá com seu passaporte em mãos, preencheu a DS, pagou a taxa caríssima, ainda tem mais uma bendita taxa que você tem que pagar. Qual é? A taxa dos Correios, a taxa do SEDEX, para entregar o seu passaporte, caso o visto seja aprovado. Porque, para quem não sabe, não é em todo lugar do Brasil, em toda a capital, em todo estado que tem consulado americano, que você pode fazer esse procedimento. Não é em todo canto. Então, você tem que ir para locais estratégicos. Aqui no Brasil só tem 5 locais, né? Que os mais conhecidos são São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Distrito Federal, acho que Porto Alegre. Você vai para essa entrevista, você vai tentar passar, tentar ser aprovado. E aí, caso o seu visto seja aprovado, como você pagou essa taxa, né, do SEDEX, que é R$64 cada taxa. Se for 2 pessoas, dá R$128. Isso
independente se for aprovado. Se você for reprovado, a sua taxa da EDS não reembolsa e a sua taxa dos Correios, obviamente, também não reembolsa. Então, já saiba que esse dinheiro que você vai despender para poder fazer esse procedimento, ele não é reembolsado. Até aí, é isso que você tem que saber a respeito das taxas, né? Até o momento que você agendou. Depois de preencher o formulário todo direitinho e pagar a taxa do SEDEX, você vai para o agendamento da entrevista. E aí a assessoria vai te ajudar nisso, se você tiver contratado uma, e é ver qual é a melhor data e o local mais estratégico para você. No caso, para a gente, que é aqui do Ceará, seria Recife, mas a gente optou por tentar no Rio de Janeiro. No nosso caso, a entrevista ficou mais ou menos 2 semanas depois que a gente entregou o formulário. A data foi bem próxima, eu achei bem próxima. É porque uns anos atrás, na época do confinamento, né, não tinha data próxima. As filas estavam gigantescas, tipo assim, você preencher o formulário, pra agendar, a fila era tipo 1 ano pra frente, entendeu? Porque os consulados, tava todo mundo com essa proteção de quarentena e tal, então era impossível. Agora você consegue marcar tipo pra próxima semana, se você conseguir, se você tiver dinheiro e tal para poder fazer. A gente conseguiu marcar porque a gente já estava planejando para fazer a viagem em si, né? Já estava com tudo meio que pago já para poder fazer. Então assim, a gente escolheu o Rio de Janeiro por 2 motivos. Primeiro, que a assessoria da gente indicou o Rio de Janeiro. Segundo, porque a gente aproveitou para conhecer o Rio de Janeiro. Então pensa bem antes de marcar, porque você corre o risco talvez de não ser aprovado, mas você vai e conhece um local que você não tinha ido antes. Como a gente já tinha ido para São Paulo, a gente não foi em São Paulo também, por exemplo. Recife, a assessoria mandou a gente escolher Rio de Janeiro, mas aí vai variar da assessoria também que vocês contratarem, né? Lembrando que essa taxa que você paga o formulário, você preenche o formulário, faz a entrevista, ela é de uma única tentativa. No caso da negativa do visto, você tem que pagar tudo de novo. Depende do tanto de dinheiro que você tem. Se você quer se preparar por mais, sei lá, 1 ano e tentar de novo, ou na mesma semana, aí quem manda é o seu bolso. Paga de novo. Mas paga tudo de novo. Isso, e essas taxas, taxa para pagar para os Estados Unidos, é a taxa consular. $185 e os R$64 são coisas específicas do procedimento. A assessoria vai variar de cada empresa, então é uma coisa à parte, não confundam. Depois que a gente fez esse procedimento um pouco mais burocrático, a gente vai para a parte mais delicada, que é a parte do CASV e a parte da entrevista. A gente vai explicar para vocês o que são esses 2 dias diferentes. Lá no Rio de Janeiro, a entrevista do consulado funciona em 2 etapas. Primeiro você vai no CASV, que fica no aeroporto de Santos Dumont, né? Lá no Rio de Janeiro fica no shopping do aeroporto. Você vai tirar foto do seu visto, entre aspas, e colher as digitais. Exatamente. Esse procedimento, ele basicamente tem todos. Só que em alguns locais é feito tudo no mesmo dia. Por exemplo, em Recife parece que você faz lá de manhã você vai no CASV, e o CASV é praticamente do lado do consulado em Recife. Então você vai no CASV, faz esse procedimento, aí depois você vai no consulado pela tarde, vai depender do agendamento, e faz a entrevista. No Rio de Janeiro não, no Rio de Janeiro são dias diferentes. Você faz um agendamento, e isso tudo a assessoria vai lhe ajudar a agendar. No primeiro dia você vai no CASV fazer esse procedimento. No dia seguinte, com o procedimento, eles vão botar um adesivozinho lá dizendo que você já fez esse procedimento do CASV. No dia seguinte você vai levar toda a sua documentação para fazer essa entrevista no consulado americano mesmo. Agora me diz só um pouquinho da documentação, um exemplo de documentação que a gente tem que levar pro dia da entrevista. A documentação da sua vida. Tudo. A gente teve que levar comprovante de residência, todos os nossos documentos, carteira de identidade, aprovação financeira, contrato de casa, declaração de casamento, declaração de faculdade, carteira de trabalho, contrato de trabalho, contra-cheques, fatura de cartão. Não tô dizendo que isso é obrigatório levar, porque a única coisa lá que eles pedem mesmo é o passaporte. Eles pedem o passaporte. Só que, se na hora da entrevista eles ficarem com alguma dúvida, alguma informação que você der,
Pode ser que eles peçam algum documento para comprovar e aí você tem que estar lá preparado se você não tiver... para qualquer pergunta, eventual pergunta. E aí se você... Às vezes eles não pedem nada. Pelo menos na maioria das vezes que eu vi, que eu pergunto para as pessoas que já fizeram, eles não pedem nada. E aí, depois que você fez toda essa loucura de juntar o documento da sua vida todinha, foi pra sua viagemzinha para poder fazer esse procedimento, foi no caso e resolveu, que é tranquilo. No dia seguinte, dia da entrevista. É um dos dias mais, garanto, um dos dias mais tensos da sua vida, porque você tirou muito dinheiro para fazer esse procedimento, viajou. Principalmente que tem que se deslocar, né, da sua cidade. Exatamente. Pra fazer isso. E agora você vai para um local onde um gringo, um estrangeiro lá, um norte-americano, vai olhar para você e vai julgar se você merece ou não merece entrar no país deles, lá nos Estados Unidos da América. Pelo menos o sentimento é isso. No nosso caso, no dia que a gente chegou lá no consulado, a gente tinha marcado para 8h15, hora 8h30, uma coisa assim, da manhã. A gente chegou, já tinha uma fila gigantesca. Tem uma fila gigantesca lá, sempre o pessoal organizando as filas. E a gente foi de Uber. Quando a gente chega de Uber, eu me senti um Michael Jackson lá no dia que a gente chegou. A gente se sente assim, uma celebridade de Hollywood, saindo daquele Uber, porque chove de gente querendo que você guarde os seus bens dentro do armário deles. Porque no consulado você não pode entrar com absolutamente nada que não seja seus documentos. Você não pode entrar com celular, você não pode entrar com objetos metálicos e tal, todas essas coisas de segurança, normas de segurança, porque realmente os Estados Unidos têm essa questão de segurança muito pesada, muito rígida, e você não pode entrar com nada. E aí quando você chega lá, além da fila gigantesca, tem tipo umas 10 empresas, né, de guarda-volume que lhe atacam. Chega assim, doutor, todo mundo é doutor pra eles. Doutor, bora aqui, ó, guarda aqui, ó. Só 30 reais. Tipo assim, oferecendo um local, uma sacola, você deixar as suas coisas, seus bens, seus pertences lá com eles. E tem que ter muito cuidado nessa hora, porque às vezes você não tem como deixar, se você tiver perto, levar dinheiro espécie para pagar Uber, para pagar táxi, você tem que levar o seu celular para pedir o carro e tal. E aí você tem que levar e guardar em algum lugar. A não ser que você só hospede em cima do lado do consulado, que é meio difícil, né? A gente pagou 20 reais por sacolinha. Porque lá a gente pensa, são duas pessoas, mas a gente tem dois objetos aqui, a gente bota tudo claramente na mesma sacola. A sacola cabe, mas eles querem ganhar assim, mais. Não, mas cada objeto, cada celular é um pagamento. Então vocês vão ter que pagar 2 guarda-volumes. No nosso caso foi assim. É por pessoa. Eles estavam cobrando 30 reais cada. E aí você tem que ter muito cuidado com quem você tá guardando, se é realmente de confiança. Todo vídeo eu espirro. Se realmente é de confiança, lá pelo menos, perto do consulado do Rio, esses lugares, esses guarda-volumes, eles botam assim uma bandeira dos Estados Unidos, uma frase de impacto, assim, a portas da América está aberta para você, uma coisa assim. Que faz a gente pensar que faz a gente pensar que eles têm meio que parceria com o consulado, um vínculo eles ali. Trabalham lá. Mas não confie, não cai nessa só migué. É só o migué deles para você se achar mais seguro e levar as suas coisas para lá. E aí você decidiu que vai guardar o seu celular com algum deles lá. Guardou, foi pra fila, você tá lá na fila, vai passar uma pessoa, né? Sempre tá uma pessoa do consulado aí, sim, essas pessoas trabalham no consulado. Vai passar a pessoa pra fazer meio como fosse um check-in do seu passaporte. Ela passa com a maquinetazinha, fazendo um leitor de código de barra pra mostrar que tá apto, né? Seu passaporte já passou pelo caso e tal, pra você tá apto pra entrar lá no consulado. Aí depois que você chega lá o momento que eles abre os portões, você vai entrar no consulado, acabou-se lei brasileira. As leis que valem lá dentro não são as leis brasileiras. Você, a partir do momento que você entra lá, passa pelo detector de metais, é lei americana, lei norte-americana. Tem mais uma fila lá dentro. Você chega lá, tem um banco, né? Aqueles bancos, parece banco de tribunal dos filmes americanos, né? De julgamento de tribunais, tudo de madeira. Uma foto do Donald Trump lá, bem
bem grandona olhando pra você, encarando você. E aí lá você vai aguardar ser chamado pra outra fila lá dentro, que é a fila que você vai ser atendido. E aí a gente fica aguardando nesses bancos, eles chamam o nosso nome, chamaram juntos eu e ele. Eles devolvem o nosso passaporte e a gente vai pra um guichê, colher digitais novamente. E aí a gente segue pra outro guichê, onde vai ser a entrevista. O agente fica lá fora, organizando as filas, das pessoas que trabalham no consulado, organizando e direcionando você para as filas. Não sei se é de visto para visto, que é organizar aquelas filas, mas a gente meio que tava numa fila e foi para outra. Eu acho que ele não, foi mais questão de fluxo, acho que não foi de visto para visto não. Porque quando a gente chega lá, tem vários guichês, né? E várias filas. A gente tava numa fila que aparentemente a gente ia ser atendido por uma pessoa. E mais pra cá tinham mais 2 guichês que aparentemente não tinha ninguém. Em determinado momento, a gente foi realocado, né? Algumas pessoas foram realocadas para essa fila. Eu acho que foi mais uma questão de espalhar, né, as pessoas mais para não ficar um atendimento só. E aí quando a gente tava nessa fila, inevitavelmente a gente fica ouvindo a conversa das pessoas, né, a entrevista das pessoas que vão na nossa frente, né. E aí tinha um agente consular que aparentemente ele tava aprovando todo mundo. Chegava na fila, na galera que ia fazer a entrevista com ele. Durava bem pouquinho tempo, entregava lá o papel de aprovação. E a gente já, eita, vamos ser atendidos por ele. Só que a gente mudou de fila. Eles mudaram a gente de fila. A gente acabou mudando de fila. E a gente foi pra fila de uma pessoa, de um agente que a gente acha, né? Uma das nossas hipóteses da negativa foi que essa pessoa tava chateada, de mau humor, porque isso conta bastante. Conta muito, inclusive a assessoria falou isso. A assessoria falou, você também tá refém do humor do cônsul. E dizem que é tipo 50% é o humor do cônsul. Pra quem pensa que isso é teoria da conspiração, não é. Se ele olhar pra você, tiver de mau humor, olhar pra você e não se convencer... A gente contou esses detalhes todos no vídeo do... Neste vídeo aqui. Nesse vídeo aqui que está aqui no card, estou apontando para um ponto, a gente conta esses detalhes. Detalhadamente. Mas aí chega o momento mais tenso, que é a vez da gente, né? Você chega na sua vez ali, a pessoa que está na sua frente sai, e aí o agente consular lhe chama pra sua bendita, né, ou maldita entrevista. Na nossa entrevista tinha um casal na nossa frente, aí eles foram aprovados e a gente foi todo... A gente foi, ela está animada. Aí ela aprovou o casal, só que aconteceu uma coisa bem peculiar. O cônsul que ia entrevistar a gente estava de treta com outro cônsul. Um porre. Ela tava lá dentro do guichê dela, uma menina jovem, uma moça jovem, tipo assim, acho que ela não tinha uns 30 anos. E ela não estava com um humor muito bom, pelo menos 2 minutos antes ela tava com um humor muito bom. Quando ela sentou naquela cadeira que a gente viu, tipo assim, ela tava... olhando fucking eyes, assim, pra gente. A gente fez venha. Ele não falou nem assim, próximo. Porque aquele cara lá, lembra do outro guichê que tava aprovando todo mundo? Ele falava assim, próximo, olá, tudo bem, bom dia. Eles são todos americanos, viu? Então ele fala assim, olá, tudo bem, bom dia. Então, super educado, a gente conseguia ouvir. Ela não. Ela só fazia assim, ó. Ela chegou, se aproximou do vidro e ela tirou os fones novamente. E saiu. E virou... Não, ela só se virou assim pra pessoa que ela tava falando. Começou a discutir. A gente não ouviu nada. A gente não ouviu nada. Porque lá tem um... Tipo, você consegue... um microfone da parte deles, aperta e você consegue ouvir e a gente vai falar também pra eles. Só que aí na hora que eles começaram a discutir... Ela gesticulando. Aí, meu Deus do céu, a mulher tá brigando com o cara. E a gente lá na frente do vidro só... E a gente agora, meu Deus do céu. Ela pega, bota o fone de novo, começa e aí dá início à nossa entrevista. Peço desculpas, mas qual o destino de vocês? A gente, Orlando, não foi na mesma hora, a gente, Orlando. Mas a gente falou assim de forma tranquila, não falou assustado, Orlando. E aí ela foi perguntando, vocês são casados? A gente, não, a gente não é casado ainda, mas a gente veio junto há muitos anos. Aí ela foi falando, dando as respostas bem direitinho. E aí, quando chega na pergunta, que eu acho que é a pergunta fundamental, inclusive, um dos motivos pela negativa, não só esse mau humor dela, mas perguntar se a gente já tinha viajado pra fora antes. E é o momento que a gente disse que não, é a primeira vez que a gente viaja pra fora. A gente viajou várias vezes pra vários estados aqui no Brasil mesmo. No outro vídeo que a gente postou falando do dia da nossa entrevista, a gente gravou tipo um daily, né? Muita gente comentou no vídeo falando, o canal de vocês é lisos em rota, é claro que eles não iam aprovar
Mas em nenhum momento a gente mencionou que tinha um canal no YouTube. Em nenhum momento a gente mencionou. E a gente deu as nossas redes sociais. Exatamente. E nas nossas redes sociais, pessoal minha e dele também não menciona o canal. Então... E lisos em rótulo, liso é uma expressão que é referente a pobre, mas só é falada aqui no Ceará, é uma coisa que não é... Imagina um americano saber o que é liso, entendeu? Então acho que isso aí... procurando no chat GPT isso lá. aí não foi a entrevista é de 2 minutos. Isso aí, exatamente. 3 minutos. Isso aí não foi um fator. A gente acha que o fator de dar negativo foi esse problema, né, da questão do mau humor da gente consular e do fato de a gente nunca ter viajado. Ter um perfil bom a gente tinha, entendeu? E aí, depois de algumas perguntas, né, bem objetivas nas perguntas, ela simplesmente colocou lá, ativou o microfone dela e falou assim: obrigado pela paciência, mas infelizmente o visto de vocês não foi aprovado. Ela não entrou muito assim na nossa vida, ela fez perguntas superficiais e simplesmente negou. Também não sei se foi a forma que a gente respondeu, mas eu acho que a gente respondeu do jeito que deveria responder. Se fosse ela tivesse alguma coisa da forma como a gente respondeu, ela iria entrar mais nas perguntas para poder saber se realmente a gente estava falando a verdade, tudo direitinho. Eu acho que isso é mais uma prova de que o mau humor da agente consular interferiu, porque é como se ela tivesse sem paciência, entendeu? E aí, basicamente, ela jogou esse banho de água fria na gente, mostrou o papelzinho branco, né, que é esse papelzinho que eu tô mostrando para vocês aí na tela, que é o papel de negativa do Rio de Janeiro. Porque até onde eu sei, pelo menos em Recife, o papel de negativo é um papelzinho rosa. O branco significa que você foi aprovado. Então, quando ela pegou o bloquinho do papel branco, eu achei que a gente ia ser aprovado. Só que, infelizmente, não. Lá no Rio de Janeiro são 2 papéis de tamanho diferente. O grandão, ele é reprovado, e o pequenininho é que você foi aprovado, com as instruções do que você tem que fazer. Após a entrevista, se seu visto foi negado, ela só entrega o papel e tchau, dá as costas, vai embora. E devolve seu passaporte. Devolve seu passaporte, entrega o papelzinho, diz que foi negado, você só dá meia volta, vai e se recolhe a sua insignificância. Exatamente. E se ela ficar com seu passaporte, botar ali a liguinha de novo, ficar com seu passaporte, significa que seu visto vai ser aprovado, porque o visto vai ser carimbado ali, vai ser colado, né, no seu passaporte. E aí o seu passaporte vai ter um visto de autorização para você entrar para viajar para os Estados Unidos, ficar lá até de 3 a 6 meses turistando, né? Lembrando que é um visto de turismo, não para você morar nos Estados Unidos. Você pode tentar depois, o aconselhável é que você tente depois de uns 6 meses no mínimo, mas o ideal é que você procure saber o que foi que deu, né, na sua negativa. A gente acha que foi essa questão da viagem, então a gente pensa em viajar para fora algum dia, para poder mudar um pouquinho o perfil e depois de algum tempo tentar de novo. E é isso, gente. Nosso visto foi negado. O seu pode ser aprovado. E se for negado, também não é o fim do mundo. Existem muitas opções, muitos países, muita coisa bonita para ver. Foi exatamente isso que ela falou para mim. Saí de lá, fiquei branco de espantado e triste, querendo chorar. Eu fiquei triste também, mas enfim, era uma vontade da gente conhecer o país, conhecer Orlando, realmente turistar. Mas a gente vai melhorar o nosso perfil aí, viajar para outros países. Exatamente. Quem sabe tentar daqui a alguns anos novamente. E tem muita opção, E se você já conhecia esse procedimento, já teve a sua experiência de visto aí, deixa aí nos comentários, porque é importante, porque além da pessoa vir assistir o vídeo aqui, ela quer saber se tem outras pessoas com experiências que nem a nossa, ou diferente da nossa, tiveram os vistos aprovados, principalmente, para poder a pessoa ir estudando, saber como é que ela vai fazer. Então deixa aí no comentário alguma dúvida, alguma coisa, deixa aí, se a gente souber a gente responde. Se inscreve no canal se chegou aqui assim de surpresa, não conhecia o canal, se inscreve, tem um monte de vídeo massa, tem vídeo dessa viagem do Rio de Janeiro, tem um vídeo sobre o visto, tem vídeo aqui no Ceará, em diversos lugares. Então passa a acompanhar a gente, se inscreve aí, deixa o like, compartilha o vídeo e é isso. Bora viajar, né, meu povo? Se está aprovado ou não, mas vamos viajar. Vamos viajar, tem que viajar.